tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos resolver dois exercícios. Um é sobre medidas de tendência central, mais precisamente média, moda e mediana, e o outro é sobre porcentagem, aumento percentual. Tá certo? Se liga e preste bastante atenção. Beijo! O primeiro exercício é para determinar a média, a mediana e a moda dos seguintes conjuntos de valores. Bom, média aritmética, como que a gente calcula? Ele não especifica a média, então ele está falando média, só a média aritmética mesmo. Para calcular a média aritmética, a gente primeiro lembra que o símbolo que representa a média é esse. Para calcular a média, a gente soma todos os valores do conjunto de dados e divide pelo número de elementos que a gente tem nesse conjunto de dados, tá certo? A gente vê que como nós temos 4 números de base e 4 números aqui, ó, das linhas, a gente tem que é um total de 16 elementos. Portanto, como que a gente vai calcular essa média aritmética? Nós vamos somar todos esses 16 valores e dividir por 16, tá certo? A soma dos 16 valores vai dar 31,2, certo? 31,2 dividido por 16 vai resultar em 1,95. Portanto, a média aritmética desse conjunto de dados, né, desse conjunto de valores, é 1,95. Mas o exercício pede também a moda. Vamos lembrar que a moda é o número que mais aparece nesse conjunto de dados. Nós temos aqui que o número 2,3, por exemplo, aparece duas vezes, ó. 2,3 aparece duas vezes. Nós temos também que o 2,1 aparece 3 vezes. Vamos ver se a gente tem algum outro que se repete. Temos que o 1,7 aparece duas vezes. Tá? Portanto, a moda vai ser o número 2,1, que é o que aparece mais vezes. 2,1 é a moda do conjunto de dados, tá certo? Agora falta a gente calcular a mediana. Vamos calcular a mediana. Para calcular a mediana, até a moda eu acho conveniente também, ficar mais fácil da gente contar. Você deve colocar esse conjunto de valores em rol. O que é em rol? Em ordem crescente. Então, como vai ficar esse conjunto de valores em rol? Vou colocar aqui em cima, ó. Rol. Em ordem crescente, nós vamos ter o seguinte, ó. O primeiro número, o número mais, em valor absoluto, o menor número aqui é o 0,8. A gente vai colocando em ordem crescente, ó. 0,8, 1,2, 1,3, vamos riscando pra gente não se perder, ó. 0,8, 1,2, cadê o 1,2? Eita, tá aqui. Aí depois, 1,3, 1,3, depois, 1,3. Depois do 1,3, 1,5... 1,5, depois de 1,5, 1,7, aquele que aparece duas vezes, ó. 1,7, põe as duas vezes, hein? Eu vou continuar aqui embaixo, o rol. Depois do 1,7, ai meu Deus, deixa eu circular os resultados. Bom, eu vou continuar aqui embaixo, tá, gente, ó. Depois do 1,7 que aparece duas vezes, a gente tem o 1,9. 1,9. Depois do 1,9, nós teremos o 2. Ó, o 2 aqui, ó. O 2. Depois do 2, nós temos o 2,1, que é aquele que aparece 3 vezes. 2, 3. Depois do 2,1, a gente tem o 2,3, que é outro que aparece duas vezes.
2,3. Depois 2,3, 2,5, 2,7 e 3. Meu Deus do céu. 2,5, 2,7 e 3. Galera, você tem que fazer organizado isso, tá? Faça o que eu falo, não o que eu faço. Nessa lousinha não cabe, olha só. Você tem que fazer bonitinho em ordem crescente isso aqui. Bom, depois que você colocou em ordem crescente, para encontrar a mediana é o termo do meio, é o termo central desse rol. Só que nós temos 16 elementos. Como são 16 elementos, nós não vamos ter um único termo central, nós vamos ter 2. Se você pegar 16 e dividir por 2, vai resultar em 8. Então, se você pegar o 8º elemento e o 9º elemento, você vai ter esses 2 como centro. Tá certo? Vamos achar o 8º e o 9º elemento. 1, 2, ó. Vamos pegar outra cor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o 8º elemento. E o 2,1 é o 9º elemento. Percebe que antes desses dois... Então, nós vamos pegar os dois termos do meio, que é o 2 e o 2,1, e nós vamos fazer uma média aritmética deles, tá certo? Então, vou apagar tudo, inclusive esse rol. Aí você deixa, tá? Tem que ficar lindo e organizado. Então, a mediana... A mediana, ela vai ser a média entre os dois termos do meio. Ou seja, 2,1 mais 2, 4,1. Dividido por 2. Portanto, a mediana vai ser 2,05. Tá certo. Essa é a solução para esse exercício. Média 1,95. Moda 2,1 e mediana 2,05. Espero que vocês tenham acertado. Se errou também, corrige, sem problema nenhum. Queridos, agora nós vamos a um exercício sobre porcentagem. É um exercício simples também, ele é considerado fácil. Um comerciante comprou uma mesa por R$90 e vendeu por R$106,20. Qual a taxa de lucro? Nesse caso, é o mesmo que calcular aumento percentual, tá? Por quê? Porque você tem de início R$90, tá? Esse é o nosso valor inicial, esse é o que a gente considera como o total, tá? Porque esse total, ele foi modificado, ele sofreu um aumento. E esse aumento você pode determinar em valor absoluto primeiro, para depois descobrir em porcentagem. Ou depois também, tem várias maneiras de fazer esse exercício, mas eu vou apresentar duas para vocês. Uma delas é o seguinte, descobrir quanto que aumentou, qual é a diferença do valor que ele comprou para o valor que ele vendeu. Ou seja, 106,20 menos R$90. Nós vamos ter 20 aqui, 6. Ou seja, ele vendeu por R$16,20 a mais. Esse valor é o lucro dele, é quanto ele lucrou. Ele lucrou R$16,20 nessa mesa. Só que eu quero saber em percentual, o quanto que corresponde esses R$16,20 em percentual. Eu posso fazer uma regra de 3. Sim, uma regra de 3 ficaria montada como? Pega o valor inicial, que é o valor comprado, que ele comprou, corresponde a 100%, assim como R$16,20 vale X. Pronto, uma regra de 3 simples. Uma outra forma de resolver esse exercício é você pegar esses 90, aliás, os 90 não, os 16,20, os 16,20 e ver o quanto que 16,20 corresponde na forma fracionária de 90. Que parte ele corresponde ao todo? Se você realizar essa divisão aqui, ó, você terá um número decimal.
E esse número decimal, ele vai representar o percentual procurado. Tudo bem? Então, essa é uma forma, utilizando regra de 3. Essa é outra forma. O quanto que R$16,20 corresponde de 90, beleza? Bom, se você optar pela primeira forma, você vai ter que fazer a multiplicação cruzada, sim. Nós vamos ter a seguinte equação. 90x igual 16,20 vezes 100, 1.620. X igual 1.620 dividido por 90 vai dar 18. Então, X é a taxa. É a taxa dele de lucro, tá? Em valor absoluto, o lucro dele foi R$16,20. Agora, em percentual, 18%. Tá certo? Se você optar pela segunda forma, se você realizar essa divisão 16,2 por 90, você vai chegar a esse valor, ó, 0,18. E 0,18 na forma fracionária é 18 sobre 100, que é o mesmo que 18%. Tá certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Galera, agora nós vamos resolver 2 exercícios sobre razão entre áreas. Tá certo? Fiquem bem atentos. Qualquer coisa, estamos aqui. O primeiro exercício diz o seguinte: o lado menor de um polígono de área igual a 40 centímetros quadrados mede 4 centímetros. Então, vamos marcar os dados. Nós temos o menor mede 4 centímetros. É o menor, tá? E nós temos que a área desse polígono é de 40 centímetros quadrados. O que pede o exercício? Para você determinar a área de um polígono que é semelhante a esse. Tá? Então, se ele é semelhante, a gente lembra que todos os ângulos são iguais e os lados são proporcionais. Então, a gente tem uma constante de proporcionalidade, que a gente obtém como? Fazendo a fração entre o lado de um sobre o lado do outro. Tudo bem? A este que tem o lado menor medindo 8. Então, veja, nós temos um outro polígono que é semelhante a esse primeiro, que o lado menor dele mede 8. O lado menor do primeiro, ó, vamos chamar de polígono 1. Então, o lado do primeiro, ó, lado 1 sobre o lado 2, que é o segundo polígono. Se a gente faz essa fração, a gente não tem a constante de proporcionalidade desses dois polígonos, né? Que vai dar uma razão igual para todos os lados, já que ele é semelhante, né? E que razão é essa? O lado do polígono 1 eu vou chamar de 4, que é o lado do menor. O lado do maior, ele dá que é 8. Então, é 8. Essa fração, ou seja, essa constante de proporcionalidade, perdão, vai dar meio. Vamos chamar de K. Então, nós já descobrimos K. K é a constante de proporcionalidade, a razão entre os lados desses polígonos. Beleza, mas ele quer a área desse polígono semelhante, que é a área do maior, né? E nessas condições. Como que a gente vai fazer sobre área? Então, vamos lembrar, ó, a gente está trabalhando com polígonos semelhantes, ele nos fornece a área, então a gente pode trabalhar com a razão entre as áreas, tá? Nós, nas aulas anteriores, vimos, vou apagar aqui, meus amores, que a razão entre as áreas é igual a constante ao quadrado. Então, vamos lá, ó. Então, área 1 sobre área 2 é igual a constante ao quadrado. Nós temos o valor da área 1, que é a do menor, nós estamos colocando sempre o menor em cima, né? Então, temos que é 40. Nós temos o valor da área 2? Não, é o que eu quero, vou chamar de A2. Isso aqui é igual a constante ao quadrado. Se a constante é meio, a constante ao quadrado é 1/4. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Então, nós temos essa nova equação a ser resolvida. Só temos uma incógnita, que é o A2. Tudo bem? Vamos resolver A2 agora. Então, teríamos que A2 vezes 1 é A2. 40 vezes 4, 160.
Portanto, a área da figura 2 mede 160 centímetros quadrados. Tá certo, meus queridos? Vamos ao próximo exercício. Dois quadrados possuem, respectivamente, lados medindo 6 centímetros e 12. Gente, se ele fala de dois quadrados e que os lados medem, respectivamente, 6 e 12, a gente tá falando do lado de um quadrado e do outro. Sim, simples assim. Aqui de cara a gente já pode perceber que a constante de proporcionalidade é meio, quando a gente compara o menor para o maior. Se você quiser comparar o maior para o menor, também você pode fazer. O que vai mudar é a constante de proporcionalidade. Mas não tem problema. Para resolução, como são proporções, você sempre vai colocar em cima aquele que você considerou primeiro, tá? Então vamos lá, ó, continuando. Qual é a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior? Uma possibilidade para resolver esse exercício é usando a constante de proporcionalidade. Então, como a gente disse, a constante de proporcionalidade entre um e o outro é meio. Então, eu sei que a constante ao quadrado vai ser 1/4. Então, a gente sabe a razão entre as áreas. A razão entre as áreas é 1/4. Tudo bem? Como ele quer essa razão entre as áreas, já tá feito, gente, porque a constante ao quadrado é 1/4, tá aqui, ó. Essa é a razão entre as áreas, tá? Toma cuidado que isso é um exercício de múltipla escolha e nele você tem que K ao quadrado é igual a 4, você não pode colocar nessa situação, porque ele fala a razão entre a área do quadrado menor e a área do quadrado maior. Nesse caso, você não poderia colocar 4 sobre 1, tá bom? Uma outra forma de resolver esse exercício é a seguinte, ó, calcular a área desse aqui e a área desse outro quadrado aqui, que vai dar 144. E aí fazer 136 sobre 144. Simplificando essa fração, você vai obter 1/4. Tá certo, meus queridos? Espero que tenham entendido. Até a próxima!